Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um TDN Podcast. O papo de hoje é um dos mais interessantes, inclusive, né? Convidei essas duas pessoas aqui, maravilhosas. Desde já quero agradecer muito a Késia e a Gleice. A Késia e a Gleice, né? O assunto que nós vamos abordar aqui hoje, que nós estamos no mês de abril, que é o mês da visibilidade do autismo. A Késia, ela é mãe da Luísa, autista nível 3 de suporte não verbal, pedagoga, psicopedagoga, mestranda em educação e presidente da comunidade de autismo em Xerém, certo? Certo. E essa é a Gleice, a mãe do Henry, que inclusive eu conheço, meu amigaço, morro, uma figura. Ele é autista nível de suporte 2. A Gleice é representante comercial e membro da diretoria na comunidade de autismo em Xerém. Isso mesmo. Sejam muito bem-vindas. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Estou muito feliz. A Gleice e a Késia, gente, vocês respiram, né? A questão daí da rotina do autismo, Sim, né? isso. E hoje nós vamos abordar aqui vários assuntos relevantes, coisas que elas acham importante abordarmos, coisas que precisam ainda, como a Gleice sempre falou, e eu guardei muito essa frase, que é falado, mas não é ouvido, são coisas completamente diferentes, né? São. E a gente vai abordar aqui vários assuntos e espero que vocês gostem. Euler, muito obrigada por estar aqui, por esse convite que você nos fez. Imagina. É um grande prazer a gente poder falar um pouco mais sobre o autismo, ter essa representatividade das mães, das famílias. Então, muito obrigada pela sua sensibilidade. Eu que agradeço. Sobretudo nesse mês, que é tão especial para todos nós. Sim. Isso. Quero que você explique pra gente a questão da causa do autismo, como é que funciona. Eu acho que pra gente começar a partir de um princípio. Claro, o autismo, o transtorno do espectro do autismo, ele é uma condição neurológica, né, que, assim, afeta o desenvolvimento do cérebro, influenciando o comportamento, interação social, a linguagem. Uma das características, né, mais predominantes são os comportamentos repetitivos e restritivos, as questões de sensibilidade sensorial, né, como a gente, muitas vezes alguns autistas, né, colocam a mãozinha no ouvido. Por quê? Porque tem muita sensibilidade a certos sons, também os estímulos visuais, muitas cores. Então, essa questão da sensibilidade sensorial também é um fator, uma característica predominante em pessoas com transtorno do espectro do autismo, e também o prejuízo na comunicação, na interação social. As causas, né, que a gente tem hoje mais diante da literatura científica, que a gente consegue dizer que sim, são fatores predominantes para a causa do autismo, são as questões genéticas, ou seja, a genética hereditária e a mutação por gene, e também os fatores ambientais que acontecem na vida intrauterina, ou seja, quando a criança está sendo formado, né, o bebê está ali no útero da mãe. Sobretudo para mães que, né, utilizaram maconha, né, na gestação, ácido valproico, né, e também infecções de níveis, inflamações de níveis bastante agravados. Entendi. Gleice. Oi. Oi. Ela tá bem distraída. Vou para você. Você é mãe atípica, né? Sim, mãe do Henry. Conta pra gente esse comecinho aí dessa sua trajetória. Foi bem difícil. Eu lembro que quando o Henry nasceu, ele teve um desenvolvimento normal, né? Lá no cartão de vacina, né, tem a linha verde, né? A festinha de 1 ano dele, eu lembro dele cumprimentando todo mundo, brincou, foi no colo de todo mundo, bateu parabéns. Agora, quando chegou perto dos 2 anos, né? Que com 1 ano e meio, acho que a partir de quantos anos? Meses, a criança já começa a falar, né? 1 ano, meses, já tem né? que falar algumas frases. Então, algumas ele não palavras. desenvolvia a comunicação, existia a fala, porque ele sempre foi muito musical, gosta de música, cantava, né, cantarolava, não saía perfeito, mas a gente entendia que ele estava cantando ali, mas eu chamava, quando eu comecei a chamar, ele não responder. Então, assim, eu lembro que quando eu matriculei ele na escola, a primeira consulta com o neuropediatra que eu quis marcar, que eu vi, né, que eu comecei a desconfiar, ele começou a estudar numa segunda-feira, na terça foi a consulta.
Aí eu lembro do neuropediatra perguntando, mas ele foi à escola e como é que foi? Eu falei, eu percebi ele muito bem. É porque como era o primeiro dia dele, a gente pode ficar, né? Ele falou, olha, dá um tempinho, tá tudo muito precoce, né? E muito agito. Então a gente vai entendendo, né, que aquele agito ali é por não conseguir se comunicar, Sim. né? E como é que eu posso te dizer? Meu primeiro filho, né? Então, assim, eu comecei a lidar com a maternidade ali. E aí veio o autismo. Ninguém da minha família me apresentou autismo, ninguém perto de mim. Então, foi uma pancada, porque quando você tem um filho que ele é levado, as pessoas já se afastam de você. Agora, com autismo, não fica ninguém. Então, bem foi difícil. bem pesado, foi. É uma questão ali do luto do filho idealizado, de uma questão de você Isso, idealizar. ainda tem isso. Isso daí é uma coisa até que a gente passa interno e quem não passa não entende, né? Acha que é frescura, porque a gente se pega chorando, né? Eu assim, igual no chá de bebê dele, menino, o primeiro filho do meu marido, né? Tem a Giovana, que é a irmã do Henrique, mora com a gente. É uma ótima irmã. Conheço a Então, Giovana. Ajuda muito nessa questão do desenvolvimento dele, né? Essa questão de paciência, conversar. Só que assim, eu acredito, né? Hoje eu e meu marido, a gente conversa mais tranquilo sobre esse assunto. Mas ele foi o que mais sofreu, porque ele não consegue... eu sou mais de falar, meu marido é mais de guardar. Então, assim, existem casos de divórcio. Eu mesma quase me divorciei, porque eu não suportava a forma que ele lidava. Que ele não lidava, na verdade, né? E a mulher, ela é muito sensível, ao mesmo tempo que a gente é muito forte, porque é o nosso filho, né? Sim. A gente vai aguentando aquilo, mas a gente precisa de um colo para chorar, a Sim. gente precisa, né? Então, assim, eu entendo, assim, hoje eu posso dizer que a maternidade, ela tem que ser uma coisa muito de Deus mesmo. Se a gente não colocar Deus no meio, a gente não consegue, não. Acredito. Não consegue. E é como você falou, né? A questão ali que você não... Se fica difícil, porque você não tem um amparato de pessoas ali, que é igual você falou, com um filho levado, as pessoas já se distanciam, com um filho autista você não tem ninguém. Isso. Então você já fica com... já fica perdida por essa Total. questão, e dentro de casa, onde você deveria ter um apoio, Não tem. ainda tem essa questão, né? Que é onde a gente passou, né? Eu, como no meu casamento, conseguimos passar, mas a gente conseguiu, na época, fazer um acompanhamento. Se não fosse esse acompanhamento, talvez a gente tivesse separado. E, assim, as peças irem pro lugar, dele aceitar, né? Não vou dizer que ele não ama o filho, jamais. Mas, assim, ele não sabia se posicionar. Porque era uma coisa nova Muito também para diferente. ele. E Como rola a eu questão da também aceitação de me tudo preocupava com o comportamento do Henrique, estava, como é que fala, incomodando. A gente já chega nos lugares achando que está incomodando. Então, a gente chega um momento que a gente não quer nem sair de casa. Chega nesse nível. Só que é uma criança que precisa viver. Ele é uma criança como qualquer outra, assim como a Luísa, né? Que a Luísa ainda tem estereotipia vocal, né? Bastante. E as pessoas se incomodam com o que é diferente, sim. Né? Hoje eu já me posiciono. Se ele estiver fazendo algo, mesmo que seja no agito, igual aguardar uma consulta médica, que eu levei ele na emergência no domingo, uma semana passada, e ele estava dançando. Ele botou o celular e começou a dançar imitando. Aquilo ali incomodou a senhora que estava com a filha adolescente. Então, assim, naquele momento eu peguei o Bruno fazendo o mesmo movimento que eu. A gente só cruzou o braço e olhou para ela. Sim. Porque se parasse para pensar, ele não estava fazendo nada. Sim. Mas incomoda por quê? Porque a filha dela não faz aquilo. Então, assim, ele já estava cansado de esperar. E é tudo assim, não. A criança cansa. A gente cansa. Sim. Né? E quando a gente para entender que eles não estão fazendo nada demais, eles só estão se expressando. Entendi. Né? Sim. Então... O Henry, ele é um autista nível de suporte 2. A Luísa é uma autista não verbal nível 3. Isso. Fala pra gente a sua experiência. É uma outra... é um outro desafio. Sim. Né? Uma outra abordagem. A gente tem muito em comum, mas ao mesmo tempo também temos tópicos diferentes. Diferentes, sim. Eu descobri... Na verdade, fui eu mesma que descobri o autismo da minha filha em 2017.
No primeiro período da faculdade de pedagogia, eu tive uma disciplina chamada Educação Especial Inclusiva. E numa madrugada, estudando para a prova, a minha filha fez exatamente assim, e balançou as mãos. Só que ela fazia isso volta e meia, mas era muito rápido. Nesse dia, a Luísa fez por uns 10 segundos ou mais. Aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, opa, tem alguma coisa de errado. Né? Foi muito forte. Sim. Eu parei de estudar e fui procurar o que era. Criança balançando mão, criança falando i, porque eu não sabia o que era. Pra mim não tinha nome, né? Uhum. E aí eu não descobria nada em português, só tava inglês. Eu falei, eu não sei inglês. Na época eu não tava estudando, né? Inglês, Sim. eu não sei isso aqui, eu não sei nada. E aí eu achei uns vídeos no YouTube. E aí o pai, quer dizer, na verdade não era um pai, eu acho que era algum experimento psicológico, né, de abordagem lá nos Estados Unidos, que a pessoa chamava John, e aí ia chamando os nomes das crianças, as crianças não ouviam, quer dizer, ouviam, mas não respondem. E não correspondiam ao comando verbal. Andava na ponta dos pés, fazia o movimento giratório da cabeça, tudo que a minha filha faz, estava lá escrito autismo. Aí eu fui traduzir para o português, né, autismo. Aí eu, opa, minha filha é autista. Ali eu comecei a chorar numa madrugada. Na época eu era casada, né, me divorciei depois de um certo tempo. E aí acordei o pai dela, falei, olha, eu já sei o que a Luísa tem, a Luísa é autista. Ele não acreditou na época, Qual a idade né? dela nessa época? Ela tinha por volta de 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses. Mas ela andou no tempo certo, engatinhou. Porque já começa aí, né? Depois a gente vai entender os desenvolvimentos. A Luísa... Marco de desenvolvimento, a palavra. Isso. Marco de desenvolvimento. Os marcos de desenvolvimento. Isso. Atrasam também é um indício que a gente tem que ficar ligada. Muito forte. Sim. A Luísa, ela tem a Luísa não é só autista, ela tem uma síndrome rara de 1 para 1 milhão de pessoas que ainda não foi encontrado um nome na literatura, né? Então, ainda é uma alteração genética que não tem nome. E uma das características dessa alteração genética que ela tem é a hipotonia no corpo. Então, a Luísa, ela com 1 ano e 3 meses, ela basicamente não andava. Ela veio andar com 1 ano e 6 meses, mas muito devagar, com aquele apoio, o que é um atraso muito significativo. Muito. Sim. Né? E aí a pediatra, a gente fala muito da pediatria, porque a pediatra diz o que pra gente? Não, mãe, cada um tem seu tempo. Não, mãe, você tá vendo coisa onde não tem. O natural, né? O que acontece sempre. A Luísa não falava uma palavra. Com 1 ano e 2 meses, a Luísa não falava nada. E eu falando com a pediatra, não, tá tudo certo. Até que quando eu tive acesso, minha filha já com 1 ano, 9, 10 meses mais ou menos, né? E aí quando eu tive acesso a esses vídeos, essa informação que eu encontrei na internet, eu marquei a pediatra dela no outro dia. E quando fui na consulta, eu já fui intimando, eu quero uma consulta, eu quero que a senhora me indique um neuropediatra, um pediatra aí de criança. Isso porque você estuda, né? Você tem conhecimento. Já estava introduzida em as alguma... mães, por exemplo, desculpa te interromper. Não, já pode falar. Quando as mães não têm conhecimento de Nada. A criança fica ali à deriva e só Gleice, que é uma maioria. Total. Isso só vai ser descoberto, Euler, na escola, porque a escola sinaliza. Isso quando a criança vai para a escola. E a gente tem um problema muito grave sobre isso, que é o que a gente chama de intervenção precoce, estimulação precoce. Porque, por exemplo, a criança, ela tem, obviamente, né, ali nos seus primeiros anos de vida, uma neuroplasticidade muito grande. Né? Inclusive, quando acontece a poda neural do autismo, da pessoa, todos nós sofremos essa no 5º poda mês, né? neural. Não, é por volta de... assim, ainda não está muito certo, mas 3 anos, outras crianças com 4, 5 anos. Ah, tá, eu tô confundindo com a outra parte, que é quando a criança está sendo gerada. Ah, sim. Então, o que acontece em relação a essa perspectiva, né, da neuroplasticidade do cérebro da criança, ela perde todo esse campo, esse tempo de estimulação. Então, por exemplo, uma criança que não fala, se ela não tem a linguagem desenvolvida, se ela começa a estimulação ali com 1 ano, né, com, de repente, sei lá, 11 meses, 9 meses, e aí a gente consegue fazer uma estimulação bacana, uma intervenção, né, multidisciplinar bacana para essa criança,
Obviamente que quando chega nos 4 anos, né, de repente ali até os 5 anos que acontece a poda neural, o que acontece, né? Como é que essa criança vai estar? Muito melhor desenvolvida do que uma criança que não teve uma estimulação. Porque a poda neural, Euler, é como se o nosso cérebro, ele eliminasse aquilo que está cheio, que não está funcionando muito bem. Isso excessos, né? Excessos, isso, perfeito, excessos. Excessos de coisas que ali não está muito bem resolvida, não está funcionando de forma tão adequada, digamos assim. É uma configuração que o nosso cérebro faz, de todos nós, independente de ter autismo ou não. Né? Então, isso é muito sério, porque, obviamente, se no autismo um dos maiores prejuízos é na linguagem, é na interação social, a criança não imita. Sim. Então ela precisa, nesses primeiros anos de desenvolvimento, ser ensinada, né? Ser estimulada, ser, abre aspas aí, treinada. Para que consiga alcançar essas habilidades. Então, a gente pode usar esse termo de uma forma aqui mais intensa, é um atentado, né, ao desenvolvimento dos nossos filhos quando eles não têm acesso à intervenção precoce. E por essa questão, queria saber se vocês poderiam explicar sobre a importância do grupo dos pais, assim, sobre conhecimento dos pais para percepções ali no desenvolvimento da criança. Muito simples, no meu visão hoje, não sei se você vai concordar comigo. Cartão de vacina, gente. Sim. No cartão de vacina tá ali. Então, eu tenho uma vizinha que eu sinalizei, eu percebi, né? É porque no início eu não sabia muito lidar, né? Quando a gente percebe, a gente pergunta. Eu já tive a infelicidade de ser muito direta. Sim. Né? Ele é autista e a mãe me dá um fora. Aí eu... Pela questão da não percepção. Isso. A mãe... Tem casos que a família não aceita, você vê. Acredito. A maioria é esse. Uhum. E tem casos realmente que é falta de conhecimento. Que Sim. é como eu te disse, que é muito falado e pouco ouvido. Isso. Né? Porque eu acredito que você sabe quando tem algo diferente dentro da sua casa. Né? Como eu te disse, eu nunca fui mãe. Uhum. Né? E veio meu filho, que eu sempre quis. Uhum. E ele veio diferente. Né? E o meu filho é de 2017. O ano de nascimento dele é 2017. Não era tão falado. Não. Mas porque não era o meio também que eu convivia. Quando a gente também... Não era uma realidade. Não era a minha realidade. Quando passou a ser, né? Aí eu comecei a conviver com outras mães. Mas para eu aceitar isso também foi bem difícil. Entende? Que é a questão do luto, né? Que aí até uma amiga minha perguntou, tá, e se ele for autista? Tá, e aí? Porque tem o processo, né, como a gente estava falando, sim, que a gente sabe que a criança e é a demora do laudo. Que isso consome a gente e a criança. Né, que falam, que teve, pelo menos comigo, falaram que o laudo do particular não valia, hoje já vale. Na época que eu estava correndo atrás do laudo do Henri, eu tive essa informação. Laudo só vale se for do público. É porque algumas informações... Oi? Ele falando que tem isso ainda. Ah, sorry, desculpa. Não, pode os bastidores participam também. Tá ótimo, tá perfeito. Algumas pessoas dão essa informação de que o laudo do privado, né, de uma clínica, de um consultório privado não vale, por conta do acesso à assistência social. Né, também, né? E o acesso que o pai e a mãe têm naquela criança à assistente social, porque quando a criança ela é autista ou com alguma deficiência, existe o LOAS, né, que é o benefício, né, o BPC, que é o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência. Isso. E então, para que o pai e a mãe consigam alcançar esse benefício precisa ser um diagnóstico numa rede pública. Numa rede pública de saúde, sim, exatamente. Aí acontece um pouco essa troca de informação, né? Entendi. Mas assim, não é explicado dessa forma pra gente. Exato. Básica e clara, poderia como a ter sido Kézia acabou de falar. Exatamente. Sim. Como eu tô te dizendo, que a gente chega num consultório, vê que o filho é diferente e ouve de uma pediatra, cada criança tem seu tempo. Como os avós, as avós, não, fulano falou com 4 anos, né? Realmente, o meu filho falou com 4 anos porque ele é autista. Começou a formar frases com 4 anos. Com 4 anos, uma criança tem
como é que fala? Um diálogo. Um diálogo. Né? E assim, hoje ainda com 7, o vocabulário do Henry é muito pobre para a idade dele. Aí voltando a falar do cartão de vacina, Sim. né? Que é uma coisa que eu sempre oriento, que foi aonde eu fiquei mais, eu diria, ligada e não ser invasiva, né? Que eu Sim. acabei sendo e não foi por maldade. Sim, sim. Aí eu peguei o cartão de vacina e mostrei minha vizinha. Eu falei, olha, leva ela na pediatra, tô percebendo que ela não tá sentando, ela já fez 1 aninho, a bichinha era bem gordinha, né? E não tá falando, vamos sinalizar, dá uma olhadinha porque não é legal, né? Ela é mesmo, mas assim, ela tava apta a me ouvir, tem isso também. Sim. Então assim, como eu já passei pela situação, é onde entra a questão do acolhimento, né? A gente saber acolher a situação. Eu já fui em lugares também, antes de ter o laudo, da mulher chegar e falar, ó, mas você não tá percebendo que ele é autista? Ah, sim. E dói. Sim. Dói porque, primeiro que eu não sabia o que era autismo. Sim. Ah, ele é diferente. A primeira coisa que vinha, autismo. Tá, mas o que é o autismo, gente? Na pele. Ela explicou aqui, o técnico vai viver em casa. Isso. É outra coisa. Perfeito. Né? Porque cada criança é uma criança mesmo. É uma falta de assistência que existe para ambos, né? Principalmente a gente vê a questão sobre a assistência que precisa, igual você falou sobre a questão que não valia quando o laudo era de um hospital privado, da sua informação, e que precisava ser de uma instituição Aí vai pública. eu pro público com ele. E a falta daquela sua assistência, mesmo sendo no público, que não é só dentro da questão ali do hospital. Não. A gente já pode também abranger da questão da parte da escola, porque a gente precisa fazer a inclusão dessas crianças. Né? Ó, que precisa de uma mediadora. Até a gente vai entendendo, né? Porque como eles não têm uma comunicação devida, então ele precisa ser estimulado a todo momento. Sim. Eu lembro que uma vez eu chorei que o Henry, ele não conseguia segurar o potinho de Danone e comer. Então, assim, quantas vezes o lanche dele veio intacto para casa, porque não sabe. Sim. Eu já passei, assim, muito aperto de eu chorar sozinha. Aí o meu marido, calma, ele vai conseguir. Mas ele passou aperto. Sim. Entendeu? Por ele não se comunicar. Claro. E dói na gente. Acredito. E por coisas básicas. Era uma coisa e básica. E até hoje, ele tem Sim. 7 anos, como eu te disse. O Henry, por exemplo, ele não consegue fazer o cocô no vaso. Né? Ele é todo esperto. Uhum. Ele acorda de madrugada, faz xixi, volta pra cama, mas o cocô ele não consegue. Ele sua, ele passa mal, ele se esconde, ele vai pro cantinho dele. Mas e aí? Aí entra toda uma adaptação da neuro, fala, olha, ele entendendo que tem que ser no banheiro, não importa se ele vai fazer na cueca, se ele vai fazer no chão. Então são esses tipos de momentos que uma família vive. Uhum. A ponto de quando ele consegue fazer no vaso, a gente fazer festa, fazer chamada de vídeo, vovó, ele conseguiu, que não sei o quê, comemorar. Então assim, é isso. É montar uma rotina. Por exemplo, para trabalhar essa questão nele do cocô, por exemplo, eu tive que ficar 1 semana gravando o horário, marcando o horário. Hoje ele fez cocô tal hora. Mas aí, onde entra a rotina? Se ele almoça sempre no mesmo horário certinho, tira o cochilinho dele, então ele vai acabar... Ele é um reloginho mesmo em tudo. Eles não sabem ver a hora, mas vai pro portão na hora que o pai tá chegando, entendeu? Exatamente. Na escola, tá na hora de eu ir embora, porque ele sempre sai um pouquinho antes dos colegas. E ele já sabe, ele já avisa a mediadora, quero ir embora, quero a minha mãe. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, porque hoje ele fala, né? Perfeitamente, fala até demais agora. Mas eu passo meus apertos com ele, sabe? Sim. Por essa falta, por esse excesso de inocência, que parece que não existe, mas existe. Porque tem essa falta do filtro, né? Sim. Uhum. Mas é um puro excesso de inocência. E são, assim, situações que a gente comemora em detalhes, que para quem não passa, não entende. E por vocês serem mães atípicas, qual a necessidade que vocês vê na questão das mediações, principalmente nas escolas? A gente entende da falta da assistência em hospitais, obviamente, né, questões voltada à saúde, mas principalmente a mediação nas escolas, porque
precisa incluir essas Sim. pessoas, sabe? Qual a questão ali que vocês sentem falta, assim, de importância? Eu queria só retomar um pouquinho a parte Sim. do acesso à saúde pública, Sim. porque a gente tem um problema muito sério hoje, e não é só no Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, mas é em todo o Brasil, na verdade, né? Mas assim, aqui na Baixada, a gente tem famílias que esperam 3 anos, 4 anos para ter acesso à primeira consulta, ou seja, com o neurologista. Só que a gente sabe que as nossas Que crianças... absurdo. É doloroso. Muito. É doloroso. Tem que ser mensal, né? É doloroso. E o primeiro acesso ao neuro, ele é a porta de entrada para as terapias multidisciplinares. Fono, psicólogo, terapia ocupacional, psicopedagoga e por aí vai. É a equipe multidisciplinar que precisa se comunicar com o neuro para saber se está indo tudo Exatamente. bem, se precisa de uma medicação para dar um reforço. Estimular as habilidades daquela criança, quer dizer, as habilidades que aquele indivíduo tem, que ele já adquiriu, beleza, a gente potencializa. As que ele não tem bem desenvolvida, então a gente cria estratégia de intervenção para poder conseguir que ele desenvolva essas habilidades. Entendi. Então, e essas habilidades são bem desenvolvidas quando toda a equipe multidisciplinar está comunicada. Exato. E que é muito difícil hoje você pegar uma criança que tem uma equipe multidisciplinar que se comunique. Porque não tem. E com abordagens corretas, né, Euler? Porque, Iglesias, né? Não. Com abordagens corretas, porque hoje a gente vive uma coisa, a tal da... que eles chamam de mercantilização do autismo, né? Que as pessoas estão fazendo qualquer coisa. E não é... E assim, não desmerecendo o trabalho de ninguém. Sim. Mas a gente sabe que muitas das vezes terapias, né, consultas sem uma especialização e sem uma abordagem metodológica, sistemática, não dá resultado. É o mesmo que nada. Quando a gente pensa, por exemplo, em autistas nível 2 e nível 3 de suporte. Então esse é um ponto muito crítico e muito extremo que a gente também precisa verbalizar para que a gente consiga conscientizar não só as pessoas, né, os pais, vocês aqui, os profissionais também, para que eles busquem uma profissionalização mais específica, uma especialização mais intensa e também, obviamente, a gente estimular aí a gestão pública, né, para que olhe com mais atenção e com carinho para esse público. Agora, retomando aqui, né, só para a gente fazer um adendozinho, para a gente retomar agora a mediação escolar. Isso eu acho que é a ponta do iceberg, né, Gleice? É problemão. Acredito. Porque existe uma falta grande tanto na rede pública quanto na rede particular. E é de uma percepção, obviamente, porque se a gente não tem o básico com pessoas que não são atípicas, você imagina com pessoas que precisam de uma atenção maior por essa questão, sabe? A gente está vivendo hoje, eu até aproveitei esse espaço aqui, a gente está vivendo um momento muito importante, uma discussão muito rica dentro da comunidade do autismo hoje no Brasil. Porque o Conselho Nacional de Educação, o ano passado, ao longo de alguns anos, 6, 7 anos, eles reuniram diversos pesquisadores, diversos profissionais da educação, cientistas da educação, professores universitários, né? E também participação de pais, de famílias, de representações de sociedade civil. E dentro desses anos, desse tempo todo de trabalho, grupo de trabalho, de estudo, eles construíram o parecer CNE 50, que é um parecer que dispõe de orientações para o atendimento educacional dos alunos autistas no Brasil, tanto nas redes privadas quanto nas redes públicas. Esse parecer, ele traz alguns tópicos muito importantes para a gente, que é a formação adequada para os professores. Que não existe. Que não existe, e a gente fala para o professor do AEE, para o professor do ensino regular e para o agente de apoio ou mediador escolar, né? Algumas escolas chamam de mediador, redes às vezes chamam de agente de apoio, cuidador, profissional acompanhante. Então, a nomenclatura ela se modifica um pouco, mas basicamente a função, abre aspas, é a mesma. Então, esse parecer, ele trata dessa formação específica, dos conteúdos que é necessário aquele profissional ter para atender, para trabalhar com as crianças com autismo. Também fala sobre as práticas baseadas em evidências científicas, que é fundamental para a gente conseguir efetivar práticas pedagógicas educacionais que funcionem para os alunos com autismo no Brasil. E também fala da participação da família,
né? E quando a gente pensa na participação da família, Euler, é uma discussão muito forte que eu faço, porque muita gente tem aquele rótulo, né, que a mãe do autista é aquela pessoa que leva ele na terapia, que leva ele na escola. Não consegue enxergar que os pais dos autistas, eles não são apenas isso, mas são pessoas que pensam, são produtores de conhecimento, né? São produtores, sim, nós fomentamos políticas públicas. A gente tem, por exemplo, a lei 12.764, que é a lei Berenice Piana, que foi aprovada no Brasil em 2012, sim, acho que em dezembro de 2012, e foi construída, né, idealizada ali, fomentada pela Berenice Piana, que é a mãe de um autista. Esse parecer do CNE, né, 50/2023, ele também tem um protagonismo extremamente forte de dois pais atípicos que estiveram na construção desse parecer. Um é o Dr. Lucelmo, que é pai de um adolescente com autismo, e a outra é a doutora Flávia, que é mãe de um adolescente também com autismo. Sem falar da Andréa Werner, que é deputada estadual. Que passa os apertos dela. Que também passa os apertos dela. Como deputada. E até porque ela escolheu inserir o filho dela na escola pública, né, na rede pública de educação. Então, e que está corretíssimo. Claro, o que ela faz, assim, é uma coisa realmente, como ela disse, né, eu não conheço nenhum deputado que o filho estude numa escola pública, mas nós temos uma no Brasil, Andréa Werner. Então, é pra gente ver ali o compromisso e o comprometimento dessa mulher. Ela realmente é uma referência pra gente. Então, assim, veja que quando a gente pensa no pai e na mãe da pessoa com deficiência, a gente não pode mais rotular que aquele pai e aquela mãe seja apenas aquele que leva o seu filho na escola ou na terapia. Não. Um detalhe, tá deixando na escola para se livrar da criança um pouco, para descansar, e não é isso. Não. É porque a gente quer que eles tenham o momento deles como qualquer outra criança. Né? Uma rotina normal como qualquer outra criança. Né? Qual é o desejo, né, da gente? Que a criança desenvolva. Isso. Aí tem a questão também, fugiu o pensamento, a palavra certa aqui. E a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento da aprendizagem. Estava falando da mediação, né, que ela falou, se parar para analisar, tá todo mundo se virando como pode. Sabe? Tanto a rede pública como a rede privada. Porque não houve um treinamento, não deu tempo de acontecer nada. As crianças foram nascendo, aí foi se entendendo a necessidade, e cada um vai fazendo. Uma bola de neve, né? Porque você não tem uma assistência de pessoas que estão ali trabalhando para desenvolver aquilo em benefício dos pais. E que também não tem a questão ali do desenvolvimento dos pais para saber lidar com essa situação. E a questão também deles terem medo de lidar com o desconhecido. Claro. Sim. Né? Como é que vai ser isso? A rotulação, né? Para quem é da rede privada, né? Como é que vai ser isso para mim? Porque existe uma exigência grande na rede privada, né? E é um custo, é um custo questão alto. De custo, cobrança, e vem pai. Aí, por sua vez, na rede pública, você vai matricular a criança, não tem mediação, né? Igual eu, dia de sábado, o meu filho faz terapia com uma filha de um diretor, até de uma escola pública aqui. E ela estava falando que Gleice, a esposa dele, né? Ela era professora, ela saiu de sala para estar na sala de recursos. Então, assim, ela como mãe entende e lida, ela se esforça da melhor maneira possível. Mas ela fala, eu tô desgastada, sabe? E assim, essa questão da mãe tá desgastada e encontra alguém que acolhe o filho, ela falou que já foi perseguida na rua. E qual seria uma questão, qual seria um cenário ideal nas escolas para esses tipos de assistência? Euler, aproveitando esse gancho que a Gleice traz, né, que já virou uma bola de neve, segundo o CDC, né, o CDC, que é o Centro dá para cortar, gente? Dá. Só, eu vou voltar, tá? Sim. Euler, aproveitando o gancho da Gleice, quando ela fala que virou uma bola de neve, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, ele trouxe um dado pra gente, o ano passado, né? Os dados parece que são de entre 2020 e 2022, por aí, de que a incidência de crianças com transtorno do espectro do autismo é de 1 para cada 36. Então, numa sala de aula, a gente tem pelo menos um.
A gente sabe que tem mais. Sim. Mas, assim, diante desses dados, a gente sabe que tem pelo menos um. E a gente consegue trazer esses dados com uma proximidade aqui para o Brasil. O que acontece, né? Qual que seria o cenário ideal? O cenário ideal é a gente ter uma escola com práticas baseadas em evidências científicas, tá? Com professores que saibam o que fazer com os nossos filhos, Sim. né? Com um mediador, um agente de apoio que saiba o que fazer, que tenha treinamento para poder lidar com os nossos filhos, gerenciamento de crise. Tem alunos que têm crises na escola e as pessoas não sabem o que fazer, Olê. Seriam as clínicas escola? Não, a clínica escola ela é uma outra discussão. Inclusive, a lei berenispiana, né, ela foi... a clínica escola, o modelo da clínica escola, ela foi baseada na lei berenispiana. Ela parte de um princípio que a gente discute como educação especial e educação inclusiva. O que é educação especial? Educação especial são escolas especializadas. E a educação inclusiva são essas crianças na escola regular. Então, desde 2008, 2008, nós temos a educação especial na perspectiva da inclusão. Ou seja, a gente tem ainda algumas escolas especiais, né? Temos, por exemplo, a referência do INES, que é o Instituto Nacional de Educação para Surdos, o Instituto Benjamin Constant, que é um instituto para pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, e temos outras escolas, né, como a Clínica Escola, como algumas entidades, né, como a PAI, Pestalozzi, que fazem um trabalho fantástico, mas a prioridade, segundo a legislação, é que essas crianças sejam incluídas no ensino regular. E está tudo bem, está tudo certo, desde que haja suporte. Desde que haja... Existe. E esse suporte também está sendo, na verdade, estão entendendo como que vai acontecer, né? Quando se fala de um cenário. É um professor, que hoje tem a mediadora, Isso. né? Que não existe uma formação certa não ainda, existe. que está acontecendo também, né? Como eu disse, cada um se virando como pode. Os professores se reciclarem, Sim. né? De uma certa forma. Né? Tem professores que aceitam muito bem, mas tem outros que não, que realmente não sabem lidar por ser desconhecido. Eu percebo também que nas escolas tem que ser preparado da portaria até a criança chegar na sala de aula. Perfeito. Porque Concordo. a criança pode ter uma crise no banheiro. Concordo. Entendeu? O autismo chama o bullying fortemente. Sim. Com certeza. Então, assim, se você não tiver ali uma... Como é que é o nome das pessoas que ficam no banheiro, no corredor? Esqueci o nome agora. Auxiliares, Esses auxiliares. apoios, Os monitores, monitores, né? Percebe já que a criança já conhece, porque acaba quando na escola, eu conheço. Isso. Vou observar com Sim. cuidado. Apesar deles terem mediadores, mas igual existe uma autonomia. O Henrique vai no banheiro sozinho e volta. Mas nesse meio tempo pode acontecer alguma Claro. coisa. Sim. Não está sujeito, não está livre. E aí? Né? Você está respaldado a qualquer situação assim, ali que possa acontecer. Sim. É trazer essas informações, porque não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Seria Claro. até uma ignorância da nossa parte haver essa cobrança toda. Eu entendo assim. Eu estou trazendo até uma fala, como eu estava te dizendo, dessa amiga que leva a filha para terapia. Por ela estar na rede pública, né, que chegaram, quando ela foi na Secretaria de Educação cobrar mediadores, eles falam que um mediador fica com 3 a 5 crianças. É isso mesmo. É impossível. E fora que a gente tem um problema Nossa. muito sério nas redes públicas de educação, que eles entendem como mediador a única criança que merece, né, que deve receber esse agente de apoio, são crianças com autonomia prejudicada, ou seja, crianças Que não tem autonomia. que não tem autonomia nenhuma, né? Nível 2 e nível 3 de suporte. Mas a gente sabe, Euler, que quando a gente vai pensar no que é um acompanhante especializado, que é isso que a lei berenispiana fala pra gente, né? Que deve ter, se aquele autista tiver essa necessidade, não é sobre isso, não é sobre a acessibilidade no aspecto arquitetônico, mas é também educacional, curricular. Então, muitas das vezes, crianças autistas têm autonomia de atividade, né, de vida diária ali, como o Henri vai no banheiro, né, consegue beber uma água. Ele ainda é um pouco limitado, né? Devido assim ser suporte 2. Tem que ter alguém ali, monitorando. né? Estimulando. Estimulando. Né? Mas muitas das vezes, alguns autistas, ainda com essas
essas características de maior autonomia, eles têm dificuldades significativas em concentração, Sim. em atenção, em conseguir entender certos enunciados, textos. Então veja que é necessário em alguns pontos, em alguns aspectos, ter um acompanhante ali com aquele aluno para tornar mais do que a escola física acessível, mas tornar o currículo acessível para esse aluno. Então essa é uma discussão que a gente também faz. A parte quando a gente fala sobre um financeiro familiar, porque a gente vê na questão de assistências públicas que a gente não que não tem, existe. né? Não existe. A assistência que não tem assistência, né? E a gente acaba querendo ou não tendo da questão do financeiro familiar, de pessoas principalmente de baixa renda, Sim. que não tem nenhuma ajuda financeira, que tem dificuldades financeiras, entendeu? Então isso é uma dificuldade maior, né? Com certeza. Só antes da Gleice Pode entrar, em relação a esse público, né, de pessoas em maior paz, né, maior vulnerabilidade socioeconômica, como eu citei lá no início, a gente tem o BPC, que é um direito, mas é uma luta os pais conseguirem Maioria acessar. não tem. Sim. É uma luta muito grande. E eu vou ser muito honesta com você, Euler. A gente precisa revisar isso, porque o autista é um custo financeiro muito alto. Olha, a gente não está falando só de terapia. A gente está falando de seletividade alimentar. A gente está falando, existem crianças que têm uma busca sensorial ou uma hipersensibilidade sensorial. E a gente tem que comprar recurso para essas crianças. Abafadores. Que não é barato. Não, de forma alguma. Eu comprei, eu tenho autismo, né? Fui diagnosticada com síndrome de Asperger. E aí eu comprei um abafador desses de R$30. Gente, joguei funciona. aquilo fora. 200 e pouco, De é raiva, bom. porque não funciona. funciona. É uma coisa horrorosa aquilo ali. Mas você não tem só isso. Você tem, por exemplo, alguns tecidos importantes para fazer um trabalho de reintegração social, reintegração sensorial, para aquela criança ter um sono com qualidade, né? A gente tem alguns instrumentos, como se fossem pezinhos, né? Mais de terapia ocupacional, para quando a criança é bastante hiperativa, né? Se mexe muito, a gente colocar ali de uma forma lúdica na escola, para ela conseguir se reorganizar sensorialmente. Então isso é custo. Muito. Quem é que fornece isso? Ninguém fornece. Então, essa perspectiva de que acessar o LOAS, né, é apenas para pessoas em vulnerabilidade econômica, isso é uma coisa irresponsável. Primeiro que a gente tem que aumentar isso, porque um LOAS não dá conta de sustentar uma família. Sim. A gente tem famílias com 3 filhos, né, uma mãe solteira, solo, um deles com autismo, passa necessidades extremas, A Euler. maioria, A gente tem mãe... é solo. Exatamente. Foi uma coisa que mais me assustou. Eu lembro exatamente, né, que eu tinha um certo plano de saúde, quando eu chegava lá no centro médico, só tinha mãe, sabe? E isso quando também não era só o pai. Tem essa questão da mãe abandonar também. Não aguentar. Sim. Mas a maioria das vezes é mãe, né? A maioria é a mãe que fica, sempre, né? A gente até trouxe a questão lá quando a gente foi fazer a palestra no sábado, da questão de suicídio, das né? mães. A que mais mexeu comigo foi aquela que antes ela matou o filho e se matou. Aconteceu esse ano em Brasília, em Águas Claras. Foi a que mais mexeu comigo. O filho já tinha, acho que 28 anos, algo do tipo. Mãe né, só, né? E aí ela tinha uma arma, então ela atirou no seu filho e depois atirou em si mesma. Ela ia se matar, mas quem ia cuidar dele? E é desesperador. Aqui em São Gonçalo, esse ano, a gente teve também uma mãe que matou seu filho, né? Deu alguma coisa ali para ele. Ela cortou seus pulsos e tomou um veneno, mas depois eu não acompanhei. Não sei se ela veio a óbito ou não. Mas veja, Euler, a gravidade quando a gente pensa na estrutura dessas famílias, né? A pressão é muito grande. Uma falta de assistência começa absurda. no financeiro, porque as terapias, elas são como alimentos para o nosso filho. Isso. Sim. É essa a verdade. Então, assim, se eu tiver que comprar alguma coisa para mim e pagar a terapia, eu vou pagar a terapia. Isso. É assim que tem funcionado na minha casa. E tudo que vocês estão me falando, essa percepção que a gente vai interligando as coisas, que o financeiro da família, o quanto que é importante a assistência na saúde, nas escolas, para justamente a gente também não encharcar uma questão da máquina pública, para também tentar
balancear, de sobrecarregar. sobrecarregar, igual você falou, que um LOAS não vai Não suprir ajuda. todos os Não. problemas que uma criança, sabe, autista tem. Então precisa dessa interligação de um ao outro, trabalhando juntos. Sim. Porque aí a gente tá falando, né? Terapia como alimento. O certo da terapia é ela ser semanal. Aqui em Caxias ainda tem preços razoáveis, né? Eu digo razoáveis perto do que se ganha, porque nem sendo razoável Ainda é caro para a gente. Continua Não sai sendo caro. caro, sim. Entendeu? Vamos botar aí que, em média, cada terapia sai a R$100, das mais simples. Por consulta. Uma terapia ocupacional já é quase R$200 cada sessão Isso. de 40 minutos. Sim. Entendeu? Então, a fono é 30 minutos, a média, né? Psicóloga, 50 minutos, 40 minutos. Também não pode ser algo estendido, porque é cansativo, né? Uhum. Tem que ser algo dinâmico. E, assim, uma outra coisa também que é importante falar, que existe a terapia, mas a principal terapia é o dia a dia, Uhum. né? Eu até lembro que a primeira blusa que eu fiz para minha família, que é a inclusão, ela começa em casa. A gente quer cobrar muito, né, na rua, bater Isso. panela, mas, e como eu te disse, não aceita nem em casa. Isso. Então, como é que você vai cobrar uma coisa que você não vive? Sim. Entendeu? E uma coisa importante da gente pontuar aqui é que, segundo alguns estudos científicos, né, bem consolidados, o tempo, a carga horária terapêutica para essas crianças deve ser de no mínimo 20 horas semanais para dar certo, para atingir. Mas como que uma criança aguenta? É uma pergunta que eu queria. O que acontece, Gleice? A gente está acostumado com uma abordagem terapêutica muito, digamos assim, muito tradicional, né? Não tão lúdica assim. Por Entende? isso que fica maçante. Por isso que fica maçante. Agora, quando você vai para abordagens lúdicas, né, abordagens científicas, né, com práticas baseadas em evidências, aqueles profissionais que realmente mergulham no mundo infantil, aquilo torna leve para a criança, é Sim. divertido. Sim. É o Sabe? dia a dia. É o dia a dia. É na escola. Exatamente. É em casa. Exatamente. Né? Seria um sonho se todos pudessem ter uma AT, né? Porque a AT é a Acompanhantes. acompanhante terapêutica, Isso. que ela tanto vai na escola quanto na casa da criança e pontua para a psicóloga aqueles pontos que não estão legais, que aí é passado para as outras profissionais. E né? essa profissional, por exemplo, ela é uma profissional geralmente supervisionada por um psicólogo, né? Isso. Para poder acompanhar ali, de fato, as perspectivas do desenvolvimento daquela criança, daquele indivíduo. Ela vai aonde o psicólogo não pode. Isso. Entendi. Entende? Trazer essa informação. Isso. E assim, supervisionado. Então, por exemplo, a AT ou o AT, né, vai lá fazer o estudo de caso com o psicólogo, olha, aconteceu isso e isso. Então, a gente vai ter um profissional especializado para poder dar aquela orientação, né, para chegar na escola. Falando... Sobre essa questão de terapia, que a gente volta muito, também um acompanhamento seria muito importante aos pais, né? Sim. Os pais fazerem terapia para saber lidar com esses tipos de situação, certo? Sim. Só fechando essa questão de terapia da criança, uma outra coisa importante é que, infelizmente, também virou um mercado. Entende? Eu mesma fui vítima de uma profissional que se dizia ser terapeuta ocupacional, e eu descobri que a mulher ela é esteticista. Nossa. Aí quando eu entrei na sala, o Henri não parou na sala, eu fui ver o que estava acontecendo. Quando eu fui atrás dele, tinha uma maca, tudo de estética. Ai, gente. Então assim, eu simplesmente não fui mais e avisei, né, a psicopedagoga dele que estava indicando mães para lá, outras pessoas entraram em contato perguntando. E aí eu indaguei ela, falei, eu não vi nada na sua rede social, porque o normal, por ter a falta de terapeuta ocupacional, né, que a gente tem, é você postar, eu sou terapeuta ocupacional. Sim, você e eu vai não vi isso expor a dela. sua profissão ali. Então, assim, é tudo com muito suor, né? Vocês falaram que eu sou calma. Me vê nesses momentos. Então, eu simplesmente virei as costas, porque eu ia ser presa. É claro. Eu imagino. Entendeu? Porque a Gleice é explosiva. Não, mas eu até mas digo a gente... que eu era, porque foi uma das coisas que o autismo, quando entrou na minha vida, né, no meu filho, Sim. foi eu ser necessária. Porque se a gente for fazer o que a gente tem vontade... Mas a gente Você faz terapia?
eu fiz um tempo. Hoje eu não consigo mais, porque ou você faz ou você paga pra criança. Paga Sim, pra criança. Faz falta. Mas nesse caso especificamente, Gleice, a gente conseguiria denunciar essa profissional? Consegue. Meu Entende? marido falou pra deixar pra lá. O Não, Bruno, ele não. Eu sim. só não fiz nada porque o Bruno Pediu, falou pra não fazer. Mas me deu vontade, sim. Claro, Assim como aproveitando essa questão de profissional, E você tem acesso a essa pessoa para saber se ela continua ou se ela eu não parou? quis ir mais lá. Eu comentei com uma pessoa que morava perto. Ela falou que ia avisar para responsável da clínica. Que eu acho que ela tinha uma sala alugada e tal. Uhum. Porque essa pessoa tem que ter pra presa. presa. Sim. Não, assim, não necessariamente, dependendo do caso, não necessariamente uma prisão, mas vai responder um processo por Sim. falsificação, Claro. né, de registro profissional, Não, e a perca de etc. tempo que você tá ali com a criança. Não, claro, E a é um perca de desgaste. tempo, Não, a e perca assim- da Financeiro. questão financeira, a sua perca de sensibilidade com o próximo, que E uma isso coisa é também absurdo. é quando Que loucura, aqui, gente. esse recorte da saúde mental é muito difícil para nessas situações muitas mães e pais conseguirem ter forças para respirar e, abre aspas aí, confrontar essas situações, né? A gente viveu isso com os agentes de apoio na rede pública de educação. Uhum. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual a gente se estruturou. Né? Os nossos filhos, chegou 2022, não tinha agente de apoio. Acabou. E aí as crianças não ficavam na escola. Começou Nossa. frequentando 1 hora Sim. a cada 2 dias, né? E depois 1 vez por semana, ou então 2 vezes por semana. E aí a gente começou a mobilização nos conselhos, né? No próprio Ministério Público. Mas assim, é muito difícil a gente estar sozinho, né? E ir lá e fazer uma atitude como essa, ter uma iniciativa como essa, porque a gente já está fragilizado emocionalmente. A gente se desgasta o tempo todo. Aí você falou da questão financeira, que é onde começa. Para Sim. qualquer pai de família, né, ou mãe, você não conseguir dar conta do que você é obrigado a dar conta, já é difícil. Com certeza. Eu vou dizer igual o meu caso. Eu e o Bruno, a gente tinha empresa, a gente quebrou na pandemia, totalmente, quando a gente ainda estava no estudo do autismo do Henri. Entendeu? Então, assim, a gente teve que recomeçar e cata caquinho dali, cata caquinho daqui e escolher o que é que vai pagar, o que é que vai fazer, e tá a criança ali naquele meio. E teve um momento também que eu não quis saber, né? Então, quando eu não corri mais atrás de terapia, eu realmente enxerguei que meu filho era autista. Que ele desorganizou totalmente. Uhum. Totalmente. De eu olhar pro meu filho e não saber o que fazer. Aí E outra coisa, até no particular é difícil você conseguir horário. Sim. Então, até eu conseguir refazer os horários dele novamente, foi uma luta. Uma luta. E aí eu vi quanto era necessário a terapia. Como que tinha que ser acessível, né? As crianças que necessitam, que os pais fazem tudo para ela estar ali bem. Sim. E a gente, como pais, precisa, sim, desse suporte. Sim. Só que hoje em dia, como é que faz? É. Não tem esse acolhimento, não tem esse trabalho. Eu estava até conversando, né, Kézia? Um dos motivos de eu ter entrado para a comunidade é de eu fazer faculdade de psicologia para estar acolhendo as mães. Uhum. Porque só consegue ajudar quem passa. Isso. Entendeu? E esse acolhimento que você tem, essa ideia, e que é ótima, inclusive, de acolher os pais para saber lidar com essa situação. disse as Porque se mães, mas você não tem esse conhecimento, essa questão para você lidar com essa situação, como é que você vai ajudar? E esse foi um dos motivos, Heller, pelo qual a gente criou a comunidade Autismo em Xerém. A gente começou, na verdade ela começou pela internet, né? Para divulgação de conteúdo, de informação, né? O que é o autismo, pererê, parará. Aí, como eu expliquei, em 2022 a gente teve a questão dos agentes de apoio, que foi uma crise, e fomos ali, né, de forma... de acordo com as leis, né, com o aspecto burocrático, os conselhos, no MP e tudo mais, conseguimos algum ganho. E aí a coisa começou a tomar forma, né, a gente começou a ter um fôlego. Então fizemos o primeiro piquenique inclusivo, né, fizemos a primeira caminhada do autista, festa... Aí vocês foram vendo a mobilidade. A mobilização das As pessoas pessoas. e a necessidade. Porque lá em 2022, em fevereiro, a gente tinha 20 pessoas. Hoje nós temos 170 pessoas. Então, a gente está falando de 2 anos. Sim. 170
famílias que a gente alcança diariamente Sim. com as nossas plataformas, o nosso grupo e obviamente, com acolhimento, né, com direcionamento de informação. Olha, a fase inicial que você precisa fazer em tal médico, Isso. a terapia é essa, os processos escolares são esses. Então, essa parte é muito importante. A gente hoje faz de forma virtual, mas agora em maio, né, a gente vai estar inaugurando a nossa sede, Amém. a nossa Que estrutura. bom. E como a Gleice bem pontuou, a gente vai conseguir fazer esse Que acolhimento maravilha. para essas famílias, né? Oferecer aqui um Perfeito. café, uma água, como você fez com a Senta, gente. conversa. Amém. Porque Sim. o pouquinho que você dá atenção, né? É onde o pai e a mãe dão aquela respirada. Outra coisa, igual Sim. assim, uma coisa que me ajudou, né? É claro que eu passo meus perrengues com o Henrique, como a Késia passa com a Luísa. Sim. Mas quando a gente olha pro lado, a gente ainda tá num lugar confortável. Claro. Porque é bom olhar pro lado um pouco. Muito importante. Essa parte faz a gente entender. Isso não invalida, Exatamente. o nosso aperto. De forma alguma, sim. entendeu? Mas quando você tira um pouco do seu tempo para ajudar o outro ali, tu dá uma respirada e consegue resolver melhor o seu. Sim. Eu percebo isso. Sim. Eu sempre já gostei de ajudar mesmo, né? Então eu ficava pensando, como que eu vou fazer, né? Porque o Bruno chama muito a minha atenção. Olha pro nosso. Sim. É porque ele tem muito medo, porque eu me abalo emocionalmente muito fácil, Uhum. né? Igual eu falei com você, eu acredito que todas as mães passam por isso. E crise de ansiedade, eu descobri, conhecendo o autismo, né? De você tentar, não conseguir. Uma coisa que acontece muito é a gente tá fazendo as coisas e a gente nunca terminar, né? Igual eu tenho que trabalhar ainda, né? Uhum. Eu trabalho em casa, eu atendo pelo WhatsApp, né? Sim. A gente tinha uma loja, né? Foi uma das formas que a gente encontrou de se refazer, mas foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Uhum. E o WhatsApp funciona, tá lá. Funciona. Meu filho tá na rotina dele, tá tranquilo, eu atendo. Sim. Se ele não tiver, a prioridade é ele. É assim que eu ainda consegui me estruturar. Mas, infelizmente, não é a realidade de muitas famílias. Sim. Entende? Graças a Deus, meus pais me ajudam, sim, financeiramente. Se não fosse isso, eu não sei o que seria, Uhum. né? Lá em casa, eu posso agradecer muito ao meu pai e minha tia, então. Sim. Nossa, né? Então, assim, mas tem gente que não tem esse suporte Não tem. nenhum, Não né? tem. E às vezes, assim, justamente, às vezes a Kézia só queria sentar e conversar com alguém, dela falar, e a pessoa entender o que ela tá falando. Porque se você chega para uma mãe que não passa por nada daquilo ali, ela vai olhar para você e, sabe? E aí a gente fica... Por isso que a gente se isola. Não, Sim. e é interessante, eu gostei desse exemplo que você deu, Gleice, porque eu sou autista, né? Então eu não gosto de falar com as pessoas. Eu esqueci de comentar, esperei para não ser invasivo e falar que você era autista também. Mas aí, olha só que coisa interessante a gente ter esse contraponto. Existem mães que têm essa necessidade, né, de falar, de desabafar, de ter essa resposta da comunicação ali, de se sentir acolhida na linguagem, mas tem outras que você precisa ter outra abordagem, Sim. de uma observação, de uma atenção, de ver como que aquela mãe se expressa. Isso, Porque, por tem que exemplo, haver esse entendimento. no meu caso, como é que eu expresso a minha comunicação? Falando daquilo que eu gosto. Sim. Dificilmente você vai me ver falando de coisa aleatória. Eu converso Aham. com todo mundo, Sim. vou aprendendo ali, né, conviver socialmente, mas aonde eu me expresso é dentro dos temas que eu gosto. Então, a gente vai falar um pouco de cérebro, vai falar um pouco de educação, vai falar, né, eu gosto muito de astronomia, pererê, parará, e aí a gente vai por esses caminhos. Então, você vai conseguir pegar algumas expressões minhas, e aquelas mães, né, que tem outras formas de se expressar, que às vezes o Sim. silêncio, que às vezes, né, você tá ali conversando e ela tá em silêncio, parada assim, Meu Deus, olhando pra você. Eu fico apavorada quando a pessoa é assim. Será que eu tô agradando? Será que eu Porque não tô? você não tem um retorno Porque ali eu se sou você toda tá... assim, né? E aí, isso e aí a gente precisa pensar em estratégias para acessar essa mãe, acessar esse pai. Sim, Então, importante. olha a complexidade que a gente está Muito. falando do que é a comunidade autista. Sim. Não é só o filho ali, Não, né? é a família. Não. É a família inteira, é uma diversidade É a muito família, grande. é o né? seu ciclo de amigos, porque você acaba envolvendo todo mundo de alguma Exatamente, certa forma, sabe? exato. Voltando, só recapitulando um pouquinho, porque a gente falou muito da questão da assistência de terapia e tudo mais, existe também a questão do uso de medicamentos, certo? Certo.
O Henry faz e a Luísa Luísa. faz uso de medicamentos? Pra mim, por exemplo, como ele é nível de suporte 2, que isso também eu só fui descobrir com o tempo, né? Porque existe uma avaliação por toda a equipe, cada um dá seu parecer até chegar a essa, né? Como é que fala? Essa questão não é outra palavra. Identificação, do né? nível de suporte. Bom, ele é do nível de suporte 2 porque ele não consegue realizar as atividades dele de vida diária sozinho. O vocabulário dele ainda não é de acordo com a idade e tal. Então, onde entrou a medicação? Para ajudar nisso, porque o Henry ele também não é só autista, ele tem TDAH, que só pode ser diagnosticado após os 6 anos de idade. Então, foi onde uma das neuros que eu levei ele foi passar Ritalina. Mas para dar Ritalina para criança, você tem que levar ela no cardiopediatra. Na época, eu não tinha plano. No SUS, eu não achei a cardiopediatra. Não achou? Não. É difícil. Eu não achei aqui em Duque de Caxias uma cardiopediatra. Meu Deus. Então, eu falei, eu não vou dar essa medicação para ele, não tem como. Não. Né? Até porque eu só poderia voltar nela com todos os exames dele certinho. Sim. Já tem outras mães que falaram que a criança nunca foi no cardiopediatra e toma Ritalina, né? Então, assim, o uso do medicamento sem prescrição. porque que cada é profissional também, fala né? uma coisa. Às vezes, na verdade, a Ritalina ela não pode ser comprada sem prescrição. Não. Isso. Porque ela é tarja preta. Tarja preta. Mas como a Gleice estava falando aqui, alguns médicos, cada um tem seu protocolo. Exatamente. E então a gente fica perdida. Na dúvida, eu não dou. Sim. Então foi onde eu fui procurar outra neuro, até a Kézia me indicou, e aí gostei. Aí tem uns ajustes para ser feito, porque não é porque ela passou um remédio que não foi legal que ela é uma profissional ruim, não. É tudo uma questão de ajuste, né? Da profissional estar conhecendo seu filho. E é aquilo, né? A mãe sentir segurança com aquele profissional, que a gente tem que sentir, não adianta. Sim. E foi muito funcional para o Henry a medicação que hoje ele toma, sabe? No caso dele, ele toma feito na manipulação, mas é controlado. Ela mandou fazer uma emulsão de 3 medicações em um só. Bacana. Onde trabalha ali a concentração dele, né? Que tem a risperidona que segura essa irritabilidade, essa compulsividade. Ela é um que eles estabilizador de têm, humor. né? E a risperidona, imunopramina e GABA. A GABA eu sei que é para concentração. Isso. Porque ele não tinha nenhuma. Captava tudo ao mesmo tempo e não concentrava em nada. Infiltrava. Então, assim, eu comecei a perceber que o diálogo dele começou a ficar muito bom. Eu falei, gostei. Entendi. A fome, então, ficou E tem feliz. assunto sobre a questão também do uso de cannabis, né? Alguma coisa assim, você você poderia autonomia explicar? Claro, deixa eu só retomar um Da pouquinho cannabis. aqui da Isso. medicação. Hoje, no mundo inteiro, a gente não tem remédio para autismo. Não. O que a gente tem são medicações que se utiliza para Necessidade. tratar algumas características. Certo. Então, por exemplo, como a Gleice pontuou aqui, o risperidona, Risperidona. ele é um estabilizador de humor. Então, ele atua atuando para que aquela criança tenha um equilíbrio no seu humor. Ajuda no sono A também. irritabilidade, aí a gente vai ter a melatonina, né? Que foi o primeiro distúrbio que a gente identificou no Henry lá em casa. Foi bom ela ter falado. O distúrbio do sono, ele estava presente ali desde que ele nasceu. Eu fui começar a dormir uma noite inteira quando o Henry tinha 4 anos. Nossa. Que eu não sabia o que era distúrbio de sono. Por que essa criança não dorme a noite toda? Sim. Né? Sim. Mas vai dormir. Distúrbio do sono. Ele existe, estava ali. Sim. Mesmo com meses de vida, eu percebi que ele não tinha um sono reparador. Perfeito, Entendeu? essa é a fala, Entendi. sono reparador, aquele sono Ele profundo. se batia e aquilo assustava. E acordava, e chorava, aí acolhia, dormia. Daqui a pouco, de novo. Aí tem a questão também que eu identifiquei um certo tecido de edredom para dormir. É sensorial. Acolhimento sensorial. E essas informações, Euler, que a gente vai trocando, Sim. né, conversando ali, tomando um café, ou então no grupo, é fundamental. Muito. Pra gente que é mãe, né? Porque é uma pedagogia da fundamental pra todo maternidade. mundo.
Porque Oi, eu tô ajuda. tendo uma aula hoje aqui com vocês Bem e que informal, qualquer né? coisa que eu tô absorvendo aqui informativa, eu já vou Eu sair já ouvi daqui. isso. Hã? Aí você vai falar, eu já ouvi isso, É, faz assim. e até por questões de identificação em Sim. pessoas. Sim. Pode ser na minha família, pode Sim. ser no meu ciclo de amizade, Isso. pode ser no meu dia a dia, porque isso precisa de você você é uma ajuda que você Sim. acaba tendo essa percepção, mesmo você igual eu não tenho, né, dentro da minha casa uma pessoa com autismo, mas com a aula que eu tenho, porque é uma aula que eu tô tendo aqui hoje de verdade. Nunca que a gente ia imaginar Que a ia ser gente não imagina, tão questões de complicado. questões de lei, que era para ser uma coisa clara para todo mundo, e tem gente Estampada, né? que inclusive que são mães atípicas e que nem sabe que existe essa lei. Sim. É que, por exemplo, falando da lei, né, a gente tem a Lei Berenice Piana, que é a Lei Uhum. 12.764, e a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que são duas legislações federais que dispõem de direitos, né, para a pessoa com deficiência, para a pessoa com autismo. Então, muito bem colocado aí, muito bem pontuado o que você falou. Voltando para a parte do medicamento, com Uhum. essa questão do uso da Da cannabis. cannabis, certo. A minha história foi um pouquinho diferente da Gleice. Ela tem mais autonomia para falar da cannabis. Porque, Eu sou inclusive, eu super a não sabia favor, sobre essa questão. mas eu não, ela vai explicar melhor, porque eu Uma acho que coisa ela já mais faz técnica. uso. Sim. Porque a cannabis não é uma medicação que a médica vai passar e você vai conseguir comprar. Sim. Não é uma coisa, abre aspas, simples de comprar. E nem todos os profissionais são a favor. Sim. Que no caso é o neuropediatra ou o psiquiatra que passa. Isso. Então, assim, nem todos são a favor. Até por questões da indústria farmacêutica, né? Que a gente Tem sabe. toda uma Sim. complexidade aí. E Bem complexo, essa neuro que eu levei o Henri, ela é a favor. Mas ela falou o seguinte, vamos dar uma segurada porque não é assim. Ele precisa dessa medicação para ontem. Primeiro. Uhum. Né? Ela percebeu Ele estava com... Quando a criança tá com... não consegue se controlar. Eu esqueci a palavra. É desregulação? Ele estava muito desregulado, mas existe uma fala para essa situação. Desorientação? Eu vou lembrar conforme a gente for falando. Certo. Tá. Mas aí, como que foi para a Luísa? Então, a Luísa tinha, por volta lá dos 2, 3 anos, ela começou a ficar bastante, assim, agitada, né? E eu falei, caramba, porque a Luísa, ao contrário do Henri, a Luísa não tem hiperatividade. Né? Então, a Luísa, ela é uma criança que a gente chamava de uma criança apática. Então, ela não olhava nos olhos, ela, sabe, parecia que estava vivendo em outro mundo, literalmente. Não parecia que estava ali presente. Por mais que você tentasse buscar a atenção dela, ela, sabe, virava, era bastante complexo, bastante difícil. E aí chegou numa fase que ela começou a ficar bastante ativa, né? E eu achei aquilo estranho, a Luísa não estava dormindo direito e tal. Levei ela numa nova consulta com a neuro e falei. Aí a neuro quis passar uma medicação controlada. E aí eu falei, doutora, eu vou dar uma olhada nessa medicação e depois eu converso com a senhora. Né? Vou estudar a farmacologia e tudo mais. Até porque eu já tinha um pouco de noção do que é a poda neural e aquilo ali me causava uma certa preocupação. Aí eu olhei, li, estudei e falei, bom, eu vou fazer o seguinte, já que é só essa questão do sono e a medicação que ela me passou não tem nada a ver com sono, que inclusive era um estabilizador de humor, falei, eu não vou dar. Não foi uma escolha minha. Sim. Enquanto eu aguentar a minha filha assim, ela vai continuar. Porque eu não queria trazer uma interferência numa medicação 100% industrializada. Porque existem alguns efeitos colaterais, né? A própria Ritalina tem, Sim. o Risperidona tem, o Aristab tem algumas questões mesmo, também esqueci agora, Lamitor, né, que é a lamotrigina. Então a gente tem alguns efeitos colaterais e eu não queria colocar em risco a Luísa. Por quê? Entendi. Pela gravidade do autismo dela. Entendi. Então eu estava muito preocupada com essa questão. Eu falei, bom, essa medicação não é para isso, então eu vou dar uma segurada aí e ver como é que vai ser. E aí até que foi acalmando. Aí eu tive acesso a
uma outra abordagem, e aí utilizei nela, primeiro utilizei em mim, depois nela, que é uma coisa chamada florais, né? Que não é algo científico, mas é um recurso natural. Eu testei em mim, não, funciona, em alguns casos funciona. Eu testei em mim, deu certo, falei, eu vou testar nela. Deu certo, eu falei, bom, vou ficar com isso aqui. E aí, beleza, tô lá buscando outras alternativas, até que alguém me falou sobre uma coisa chamada cannabis medicinal. Falei, o que é isso? Cannabis medicinal? Não, é da planta lá, da maconha. Falei, é mesmo? Aí você, opa. Não, calma aí, deixa eu ver o que é isso aqui. E aí fui correr atrás de fazer algumas leituras, e até que eu descobri um curso lá numa Universidade Federal de São Paulo. Falei, eu vou fazer esse curso. Foram 5 meses, 4 ou 5 meses de curso. Maravilhoso, bastante denso. E ali eu tive contato com alguns artigos publicados nos Estados Unidos, Israel, né, alguns estudos de caso feitos. E eu falei, é isso aqui. Eu vou usar isso aqui na minha filha, eu vou comprar. E aí, só que assim, né, você não compra ali na farmácia. Sim. Você precisa conseguir passar por um médico, né? Eu não comprei de forma aleatória. Sim. Pelo contrário, eu fui no Dr. Paulo Fleury, que é um dos maiores, foi o primeiro prescritor de cannabis para autismo no Brasil. Consegui ter acesso à consulta com ele. E ele conversando, explicando para ele como que era a Luísa, ele olhou, avaliou. E ele falou, Kézia, então vamos prescrever. A dosagem vai ser essa, né, e tudo mais. 3 aqui, vai ter uma concentração tal, e acho que vai dar certo. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. A Luísa hoje ela é outra criança. Ela não fala, mas a compreensão da linguagem dela tá outra. Maravilha. Então ela já atenta, ela já responde para mim, ela corresponde aos meus comandos. Ela tá outra criança, sabe? Interagindo comigo, me levando para onde ela quer, que ela quer alcançar. Coisas que ela não fazia. E isso se atribuiu devido ao uso da cannabis. Perfeito. E aí, por quê? Por exemplo, eu tenho um caso lá, a Érica, o Bernardo começou a tomar cannabis com 1 mês. O garoto já começou a falar, soltou a fala dele. Nossa, eu vi Você lembra? O depoimento do pai contando e chorando. Assim, sensacional, sensacional. E aí você fala, pô, mas a cannabis, o que ela faz? A cannabis é o nosso corpo, o nosso organismo, a gente tem uma coisa chamada sistema endocannabidinol. O que é isso? É como se tivesse receptores das substâncias, dos princípios ativos da cannabis. Então ela funciona no nosso organismo desinflamando o nosso cérebro e outras áreas, né, do nosso corpo. Então hoje ela está sendo prescrita não só para epilepsia, que foi a primeira prescrição dela, né, para convulsão. Que inclusive eu conheci através sobre a questão da epilepsia. E justamente tem a questão da demência também. Também do Alzheimer, claro. Essas outras descobertas vieram a partir de outros estudos. Então, a partir disso, está sendo prescrita, claro que com concentrações e fórmulas diferentes, mas está sendo prescrita para autismo, para continua lá para epilepsia, convulsão, também para questões de demência, para Alzheimer, para Parkinson também, gente, sabe? E eu tenho uma recente que está sendo utilizada para fibromialgia, né? Que é uma coisa com a dor crônica. Isso. E também um outro estudo ali tá tentando ver a associação com TDAH. Por conta da concentração, da atenção. Então, assim, mas aí, Kézia, é uma questão consolidada na literatura científica? Não. Claro que não. Não é. Usam em off, né? Não é nem questão de usar em off, não, porque hoje a própria Anvisa já libera o registro da cannabis para a gente poder exportar, comprar lá de fora. Mas não é uma coisa tão simples. É porque o que acontece? Não é algo que foi... não deu tempo, talvez, de ser algo no Brasil testado, né, e retestado e, portanto, aprovado. Mas existem, sim, alguns países, como Estados Unidos, Israel, que já tem isso mais consolidado. Agora, e tem um ponto importante também, né, não tem remédio para autismo. Então, a cannabis não é um remédio de autismo. Mas é para uma certa necessidade de cada indivíduo. Exatamente. Mas ela atua, sim, em alguns comportamentos ou sintomas ou características, né, que se predomina no autismo, como... Desculpa. Não, pode falar. Uma colocação para o autismo é das crianças que auto se agridem. Isso. A cannabis funciona muito bem.
para Sim. essa situação. Uhum. Foi a primeira vez que eu vi, que chamou minha atenção, Isso. foi uma reportagem de um país que não aceitava e o pai foi preso. Ele falou, não, eu vou preso, mas eu aceito, né? Que o meu filho não fique do jeito que ele está. Claro. Porque o menino usava até capacete, que ele se batia na parede, Sim. sabe? Aí hoje eu já não sei como que ficou Como essa que tá. situação, mas tem países como aqui no Brasil não tá uma coisa... A gente tem essa discussão no Brasil. São pontos, né, no país que está funcionando. É isso, porque o que acontece? A discussão da cannabis medicinal também, ela vem junto com o uso recreativo da cannabis. Isso aí é uma outra pauta. Assunto. É um outro assunto, Sim. né? Mas isso acaba correlacionando uma coisa com a outra. Sim. Uhum. E aí, a gente que precisa do uso da cannabis medicinal, de alguma forma somos prejudicados com essa discussão, né? Sim. Porque se tivesse essa liberação, automaticamente seria mais fácil o acesso. Uhum. Então, poderia-se existir farmácias de manipulação fazendo, né, ali o cultivo, a extração da cannabis. Sim. A gente teria uma outra porta de entrada. Sim. E de forma, claro, regulamentada, Com regulada e certeza. fiscalizada. Sim, sim. Eu acho... Gente, eu fico aqui 3 dias. Eu falei, o assunto é bem vasto. Quanto- Que máximo, Se quiser convidar cara. a gente outro dia. Com certeza. Aproveitando já que vocês vão ter um local fixo, que eu tô muito feliz por isso, Sim. e nós vamos lá Você fazer vai lá essa na visita. inauguração. Óbvio, com certeza. Para fecharmos, eu acho que já é por hoje, só por hoje, Só por né? hoje, né? É o suficiente, senão a gente fica aqui mais 3 horas, que Verdade. voou. Fala sobre a comunidade. Claro. Quais são as expectativas de vocês? Olha, as Grandes. expectativas nossas são isso aí, Gleice, grandes, né? Só. A gente está vindo com esse projeto que, de forma muito sincera, é muito bonito e é muito leal também. Coração mesmo. A gente tem um compromisso muito forte com as famílias, Euler. Porque a gente Vocês vive transparecem isso, vocês duas que estão de frente. Que bom. A Gleice eu já conheço, Gleice me conhece há muitos anos, criança. somos vizinhos. Mas hoje eu tô tendo, né, a oportunidade de conhecer e vocês emanam realmente essa energia, sabe? A questão do profissionalismo, Que bom. da seriedade de vocês, da questão ali, Compromisso. qual é o foco realmente Isso. de vocês, o compromisso. E esse nosso comprometimento, Euler, se dá devido à base de vida que nós temos, né? Eu costumo dizer Acredito. que a universidade, ela nos forma, o trabalho nos forma, mas a vida, ela é o maior formador, ela é o maior marcador das nossas formações. Então, a nossa vida, a nossa maternidade Experiências. nos formaram para a gente estar aqui, né? Sim. Discutindo isso hoje. Tem E também propósito, né? liderando esse movimento, a comunidade Autismo em Xerém. Então, as nossas frentes de ação são, a partir de maio, nós vamos oferecer reforço escolar, atendimento psicopedagógico, nós vamos estar oferecendo também oficinas de qualificação profissional através de arte, artesanato, né? Crochê, macramê, para as mães. Também estaremos oferecendo grupo terapêutico para as mães, assessoria jurídica, Perfeito. né, de forma voluntária, através Sim. do Dr. Marcos, Marcos, que é um advogado. grande parceiro. Deixa eu mandar aqui um abraço para Legal. ele ali, né? Fica à Dr. vontade. Marcos, gratidão ao senhor, à sua esposa, a Edivânia, que são uma família maravilhosa, que estão aí com a Que gente. bom. Esse casal não tem filhos com autismo, mas eles estão com a gente como se vivesse ali. Abraçaram vocês. Nossa, Sim. é uma coisa muito genuína, né? Então, nossa gratidão a esse casal maravilhoso. E mais importante isso, né? A questão da participação, voluntarismo de pessoas Sim. que não passam Tá sendo essa uma questão, mas que estão dispostas a ajudar, a Isso. aprender, e, Isso. sabe? E dar uma assistência para as pessoas, sabe? É muito bonito. E a nossa sede, Euler, vai ficar onde? Num ponto bastante estratégico. Ah, Todo mundo em Xerém conhece a Pizzaria do Luiz. Do lado da Sim. Pizzaria do Luiz, de frente para a Igreja Assembleia de Deus, do pastor Romildo, né, do saudoso pastor Lorival Uhum. Machado, de frente nós temos uma loja. E vai ser ali, naquela loja de 2 andares, a sede da fácil comunidade acesso. Autismo em Xerém. Como Tem 2 não? pontos. Aí você me pegou. Avenida Pastor Manuel
né? É aquela principal ali É da a Praça da principal Mantiqueira. de Xerém, isso. Ah, sei. Perto É do Colégio Coa. perto do Colégio Coa. Perto do Colégio Aí Coa. você me pegou, o nome da rua Eu também não sei, não. ficou A puxado gente pra mim. acha. A gente acha. Vai ser fácil. Mas acompanhe a gente lá no nosso Com Instagram, certeza. que a gente vai colocar nosso Todas as endereço. novidades vão ser postadas, né? Isso mesmo. E todos são bem-vindos, né? Quem tiver interesse, sobretudo você, Euler, que a gente está aqui, então o convite já está feito Com para você certeza. estar com a gente no dia da Com inauguração. certeza. E aqueles que tiverem Obrigado. vontade de conhecer, o prazer vai ser nosso, viu? Aqueles que tiverem vontade de conhecer, que possam estar com a gente também, nos acompanhando. E na inauguração, vocês vão ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais próximo as outras mulheres que fazem parte da diretoria, o Dr. Marcos, que é o nosso assessor jurídico, e todas as outras mães e crianças que vão estar lá presentes. Na edição a gente coloca o endereço direitinho. Beleza, Tá? A gente vai pedir aqui, vai te Com passar. certeza. beleza. Muito obrigado mais uma vez, eu amei. Que São bom. pessoas que realmente não vou deixar mais. Ai, obrigada. É sempre bom a gente fazer novas amizades, Vai ser um pouquinho de todo termos mundo. contato com pessoas que estão realmente aí para evoluir, Sim, compartilhar, né, a questão ali do dia a dia, de acontecimentos, também compartilhar conhecimento, que é mais importante ainda, que a gente está muito precário de conhecimento, sabe? Desejo para vocês toda a luz do universo, que Deus abençoe Amém. muito esse novo ciclo que se inicia, que eu sinto que realmente tá é um iniciando. sucesso, só está iniciando. foi um Eu prazer creio. É um estar projeto aqui. muito grande que Deus preparou para vocês Amém. e que Amém. vocês têm potencial, é nítido mesmo, transparece mesmo. Amém. Foi um prazer estar aqui, né, Gleice? Tamo Estarmos aqui. Volte sempre. Voltaremos A gente vai, quando formos convidadas. com certeza, Bom, só agora- chegar. Essa semana a gente está bem empolgada aí com a caminhada, né? Quero Isso. reforçar. E assim, quanto mais pessoas forem, vai ser melhor. Quem puder estar ajudando com o almoço, eu reforço aqui. Sim, Pra gente proporcionar esse momento aí de lazer para essas crianças, sim, né? Porque tem que entrar em contato com o grupo pra gente saber quem vai para esse Sim. almoço. Então, Isso. só até sexta-feira que a gente vai estar recolhendo os nomes. amiga, só Isso. te cortando, a gente não vai conseguir, eu só não vou conseguir botar essa parte no coisa, porque eu não Já vou fechou. conseguir botar Não. até domingo. Ah, tá. A gente não vai Ah, conseguir subir tá, então Não esse tem episódio. problema. Então, da parte só dessa questão Da da caminhada, doação. mas aí a gente corta É. essa parte, mas eu vou incluir aqui, que já estava aqui na deixa para eu falar, sobre a questão, não sei que parte aí, o editor se vira, tô brincando, amigo. Tô Mas se brincando. Ele se vira. Eu confio Ele no entendeu, trabalho ele dele, eu entendeu. confio. Da questão de vocês, acredito que precisar do voluntariarismo, Sim. de parcerias, entendeu? A gente Sim. vai Seria sempre legal. jogando ali. Graças pras a Deus pessoas. parece que as pessoas estão entendendo, né? Com Como você certeza. entendeu agora, tá tudo muito transparente. E vamos que vamos. Não, agora a gente não pode falar mais que foguete não dá ré, porque o Elon Musk tirou essa proeza nossa, né? Que foguete dá ré do Elon Musk. Mas só vão, gente, que vocês realmente têm um caminho aí brilhante, que Amém. Já a questão está. da causa e de tudo de vocês É muita maravilhoso. luta, Euler, mas quando a gente Eu tem acredito. compromisso e lealdade com as famílias, com a vida que a gente vive, começa Sim. é gratificante. Sim, Eu sabe? acredito Sim. que começa dentro do nosso lar, né? sim, Você tem um Isso. compromisso com o seu lar, você vai conseguir sim ter com o próximo. Isso, sim, perfeito. sim. Então, É você ser consciente. A questão ali da sororidade, Sim, claro, Né? da empatia. da empatia. Empatia, Exatamente. né? A gente conseguir se colocar no lugar do outro, Sim. conseguir, de fato, abraçar, acolher. Uhum. A gente precisa de uma sociedade que acolhe. E Euler, só pra gente pontuar uma coisa aqui que passou despercebido, a importância do lugar das famílias, da representação das famílias, da voz, da Uhum. fala. Você quer apoiar um projeto? Veja, analise, observe, Uhum. né, qual que é o lugar que essas famílias têm. Elas Sim. estão falando, né, elas estão ali se expressando, elas estão construindo, elas estão criando. Porque a verdade, Euler, é que quem melhor do que quem vive para poder poder mapear e para poder entender aquilo que os outros estão passando. Sim. Né? Sim. Então, acho que isso também é uma coisa muito importante. Com certeza.
Muito obrigado. Eu que Obrigada. E a até você. outras vezes, com certeza. Gente, fica aqui mais um episódio. Como eu falei desde o começo, né? É um dos episódios realmente mais importantes mesmo de informação, de conhecimento, de tudo. O quanto que é importante, né? A gente ter conhecimento, ter informação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado à Express Esfirra, nossa eterna patrocinadora, ao Conrado Monmaker, que é o nosso editor, o RM Studio. Sou muito grato a essa galera que está aí construindo esse projeto com a gente. E até o próximo episódio. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tchau.